são estudantes, vocês são professores da faculdade, de repente já são alunos, mas também professores, enfim. Sim, a Suzy está dizendo aí, ex-aluna querida. Sim, eu fui aluna do Bilac no ensino médio. A Suzy era a orientadora nessa época, já faz um tempinho. Aí o Luiz está dizendo que é professor. O Lourenço disse que está ouvindo, que bom, ótimo. Eles pediram para que eu esperasse um pouquinho que os alunos entrassem. Fico feliz que o pessoal está me ouvindo, então hoje a gente vai conseguir conversar. Henrique, você que é aluno, você é aluno de qual curso? Isso também é importante para mim, até para que eu possa me direcionar um pouquinho mais, dependendo do número de pessoas e da área, né, que vocês estão. Que bom, que bom. Algumas outras pessoas já entrando aí. Nós temos 12 pessoas. O Henrique é da Engenharia da Computação. Interessante. Muito bom. Boa noite, Rodrigo, entrando aí também. Então, que ótimo, gente. Estamos aí já passando das 18 horas. Então, nós vamos começar. Temos aí a Jaqueline, que é aluna da Engenharia Mecatrônica. Pessoal, antes até de eu me apresentar e começar a falar a respeito dos desafios, eu gostaria muito de saber das pessoas que estão aqui se vocês têm filhos em idade escolar. Isso é bastante importante também, porque a gente vai falar bastante a respeito desse assunto. Então, eu queria saber, sim ou não, se tem filhos em idade escolar. Né? Se for possível, coloque para mim qual é a idade do seu filho. Então, eu tenho filho de 4 anos, está na educação infantil, ou não, tenho filho de 8, tenho filho de 5, tenho filho de 12, tenho filho de 20, enfim. Então, eu gostaria de saber de vocês quem é que tem filhos aí. Então, dessas pessoas que estão aí online, quem são as pessoas que possuem filhos em idade escolar, tá? Já estou vendo ali que o Alexandro, ou Alexandro, já deixou o RA dele. Eu sei que vocês colocam também o RA de vocês. Eu espero que não seja só isso que vocês façam, tá? Espero que vocês interajam comigo. Sim, o Luiz está dizendo que tem netos de 4 e 12 anos. Legal, legal. A gente vai falar bastante dessa faixa etária. Vocês podem ir colocando aí a idade dos filhos ou dos netos de vocês. Pessoal, então, meu nome é Estefânia, eu fui aluna do Bilac no ensino médio, depois eu saí, fui direto para a universidade, eu fui lá estudar na Unesp, em Araraquara, onde eu tive uma experiência fantástica, pude perpassar em diversas áreas, psiquiatria infantil, orientação vocacional, liberdade assistida, Sebrige, filosofia para crianças. Então, eu realmente tive a oportunidade de vivenciar a universidade e os seus grupos de estudo de pesquisa. Assim que eu saí da universidade, eu voltei aqui para São José dos Campos, onde eu comecei a trabalhar na Escola MOP e também na rede municipal de Taubaté. Então, passei anos ali nessas duas escolas, depois deixei as duas pela rede municipal de São José dos Campos. Eu fiz a pós-graduação em educação infantil e alfabetização, e meu mestrado na área de formação de professores, né? Desde 2011, eu iniciei também uma carreira literária, né? Então, eu lancei meu primeiro livro em 2011, depois 2012, 2013, depois 2015. Alguns dos meus livros são já utilizados em diversos colégios, em diversas escolas, e eu passei também a ter esse outro foco voltado para a formação de professores. Então, hoje, eu trabalho como palestrante, como formadora de professores, trabalho como escritora e também como professora da rede municipal de ensino. Então, esse tem sido aí o meu trabalho. Eu estou vendo aí
pessoal falando, a maioria pelo jeito não tem filho, mas tem aí o pessoal com neto de 4 e 12, tem filho de 20 anos, ótimo. Pessoal, nada nos preparou para o que a gente está passando, né? Hoje eu ouvi uma frase interessante de que a educação está histérica. Sim, né? O mundo todo foi parado por um vírus. Nós não podíamos imaginar uma pandemia como essa. Então a gente foi pego totalmente de surpresa e muitas coisas tiveram que ser readequadas. Aliás, muitos lugares as pessoas ainda estão bastante perdidas, né? E aí o que acontece, gente? A gente tem aqui no Brasil dimensões continentais. A gente já tinha uma diversidade imensa e até uma desigualdade imensa de acesso à educação ou educação de qualidade. E essa pandemia nos colocou frente a uma realidade muito dura, muito difícil. Ficou todo mundo perdido a princípio e depois começou a se mobilizar e foi criando ainda um outro grande desafio, né? Como chegar aos alunos, como dar continuidade ao ano letivo, como atingir as crianças pequenas, como trabalhar com o ensino fundamental 1, crianças na fase de alfabetização, enfim. E aí a gente tem inúmeros desafios, né? Por um lado, a gente tem as escolas particulares, eu estou dizendo especialmente do ensino fundamental e médio, se eu posso dizer até do ensino básico geral. Nós temos a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, e nós temos nessas três áreas de ensino, elas estão bem polarizadas no momento. Aqueles que estudam em colégios particulares, já estruturados, eles rapidamente se reorganizaram e passaram a utilizar plataformas, passaram a utilizar a tecnologia para inserir os conteúdos para os alunos. No entanto, o maior problema deste público tem sido o excesso de atividades. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Excesso de atividades. Então, assim, eu recebo muitas mensagens todos os dias, tanto de alunos, quanto de pais, quanto de professores, sobre as angústias de todo mundo nesse momento. Então, por um lado, nós temos esses alunos que estão achando tedioso, que estão achando difícil ficar muito tempo na frente da tela do computador. Há escolas que estão fazendo o mesmo período de aula. Se o aluno estudava da 1 às 5, ele está da 1 às 5 na frente do computador com aula online, ao vivo. Isso é extremamente maçante para as crianças, para qualquer pessoa, aliás. Nós sabemos o quanto é desafiador a gente fazer um curso em EAD, por exemplo, fazer as coisas à distância. Nós sabemos o quanto isso é desafiador para nós que somos adultos. Imaginem para as crianças, né? Então é preciso disciplina, é preciso força de vontade, é preciso reorganizar o tempo, enfim, preciso uma rotina. E essas pessoas, de forma geral, desse público, eles estão também vivenciando um excesso de atividades em casa, no sentido que a maior parte desses pais estão trabalhando em home office, estão em casa, então eles têm que se dedicar ao trabalho, mas os filhos também precisam de ajuda, estão pedindo o tempo todo ajuda dos pais, então isso está trazendo bastante angústia para as famílias. Isso é um caso. Por outro lado, nós vemos o que tem acontecido no ensino básico com as escolas públicas. Cada rede estadual ou municipal tem se organizado de uma forma e de formas totalmente diferentes, né? Então, a gente já vê aí a falta do Ministério da Educação de tomar frente dessa situação, né? Então, hoje a gente tem o MEC que deveria estar regendo realmente, né, depois de ter feito, por exemplo, a nova BNCC e tantas outras coisas que foram importantes, nós estamos aí na luta pelo Fundeb e tudo mais, e aí agora a gente precisava que o MEC trouxesse orientações mais claras, né, para os estados e municípios.
Então, por exemplo, tem estado que está utilizando a rede de TV aberta para chegar o conteúdo para os alunos, que ótimo. Aí os pais reclamam, dizendo que é muito rápido, que eles não conseguem gravar a aula e que o filho não consegue entender. Há algumas crianças achando difícil, outros estão falando que é excesso de atividade. Por outro lado, nós temos outros utilizando, a maior parte deles, utilizando a plataforma de internet, né, utilizando outras plataformas como o Zoom, como o Outlook ou Classroom ou tantos outros, mas tem os alunos que não têm acesso, né? Nós temos um enorme número de pais insatisfeitos e preocupados, temos um enorme número de professores desesperados e angustiados e alunos frustrados, né? Então tem sido um desafio muito grande tudo isso que nós estamos vivenciando, muito grande. Então imaginem só, para as crianças pequenas, por exemplo, uma criança de 4 anos, ela tem uma capacidade de atenção muito reduzida diante de uma criança de 8 anos, por exemplo. Na escola, ela tem a rotina dela modificando a cada momento e ela tem o tempo todo a possibilidade de circular, né? De ter o tempo todo movimento. E agora ela não tem. Outra coisa, gente, as aulas que nós estamos fazendo, que os professores têm feito ou que têm sido colocados na rede, elas não são como a galinha pintadinha. Nós não somos um canal infantil, nós não somos a Discovery Kids, nós não somos. Então, a gente não consegue fazer com que a criança fique na frente do tablet, na frente do celular, com a mesma empolgação que se ela tivesse num joguinho ou num canal que já tem toda essa superprodução. Então, o desafio é muito grande, é muito grande. Por exemplo, um dos enormes desafios que nós temos é com relação ao ensino, o ensino médio e o EJA, porque há previsão de grande evasão escolar nesse momento. Então, assim, como manter o vínculo com esses alunos? Então, assim, a gente já tem um alto índice de evasão escolar no Brasil, né? Ensino médio nas periferias, nas zonas periféricas do país, a evasão ainda é muito, muito, muito alta, né? É muito acima do que a gente que é esperado, que é aceitável. Então, neste momento, como é que nós vamos fazer, especialmente para as famílias que passam por dificuldades, com as famílias que passam por dificuldades financeiras e conseguir fazer com que elas tenham isso, as crianças tenham, ou os adolescentes tenham vontade de manter o vínculo com a escola, né? Ou sejam incentivados a manter o vínculo com a escola. Tá? A outra coisa que é muito complicada é que nós não sabemos exatamente quão saudável tem sido o isolamento social dos nossos alunos, das nossas crianças, dos nossos adolescentes, aliás, dos adultos também, né? Do EJA, por exemplo, da universidade. Gente, existem casas de classe média que nós temos somente um computador na casa, né? Muitas pessoas têm me falado, olha, eu não tinha escrivaninha no quarto dos meus filhos, a mesa da sala está sendo utilizada pelo pai no home office, e eles têm que ficar assistindo tudo alto e tal, e agora eu tive que dar conta de comprar escrivaninha, ou eu tive que dar conta de pedir uma escrivaninha para alguém, ou eu gostaria de ter, mas não tenho, enfim. Então, nós temos desafios muito, muito grandes nesse momento, muito grandes. A outra situação que nós temos também, quando a gente diz de lares não saudáveis, são as situações de violência doméstica. Então, quando nós temos, né, agressões familiares, quando nós temos agressões às crianças, quando nós temos pais não muito preocupados, pais omissos, quando nós temos também pessoas que passam por qualquer tipo de vulnerabilidade, tudo isso dificulta demais o foco para qualquer coisa que tenha a ver com a educação agora, né? Essas crianças estão confinadas, essas pessoas estão confinadas em casa.
Se elas estão confinadas em casa, fica tudo muito mais difícil ver o horizonte para o lado de fora, né? Então, todos esses desafios estão à nossa frente, e o que nós vamos fazer, né? E aí fica a pergunta, e o que a gente faz? O que a gente faz com as crianças? O que a gente faz com os professores? As equipes gestoras também estão penando muito. Gente, nós temos que pensar que as pequenas escolas particulares estão falindo. Elas vão quebrar. Muitas delas vão. As pequenas escolas os pais já não estão pagando, então até a coisa que eu tenho ouvido muito triste, falando, eu só pagava para o meu filho brincar. E agora ele está tendo que ficar em casa, eu que tenho que cuidar dele mesmo, eu não vou pagar a escola, né? Então, essas pequenas escolas de educação infantil, por exemplo, nós vamos ter um grande número de escolas que vão fechar. Nós temos muitas crianças e adolescentes que estão sendo retirados das escolas particulares. Essa é uma outra realidade que a gente também vai precisar lidar, né? Então, assim, estão saindo da escola particular, estão sendo desligados, mas no momento não estão sendo inseridos em nenhuma outra escola. Porque muitas vezes as escolas públicas estão fechadas ainda. Então, assim, ou eles vão ter que ser matriculados na escola mais próxima da casa deles, mas vão ter que lidar com essa outra realidade de mudança de escola no meio da pandemia. Então, veja bem, pessoal, que desafiador esse nosso futuro próximo. Então, a Unesco, pessoal, levando em consideração que escolas do mundo inteiro pararam, a Unesco, ela elaborou 10 recomendações super importantes que eu quero falar delas para vocês. Ela colocou algumas orientações de forma global para todas as escolas do mundo. Primeira coisa é a questão da reorganização. Eles falam a respeito de organizar as ferramentas, as melhores ferramentas para a sua realidade. Então, por exemplo, aqui em São José dos Campos, qual é a melhor ferramenta para o município? Qual é a melhor ferramenta para aquela escola particular, para aquela comunidade, né? Então, isso é muito importante. Então, a equipe gestora, a rede, a instituição de ensino precisa organizar a sua forma de levar a educação. Depois, nós temos a questão da inclusão. E aí chega uma questão bastante complicada, porque é muito difícil a gente conseguir a inclusão de todos os alunos, todo mundo ter acesso àquele conteúdo. Por exemplo, uma escola, uma cidade pequena aqui do sul de Minas, eles estão fazendo de uma forma a rede municipal. Eles fizeram um levantamento de toda a escola, óbvio que não é uma escola tão grande, então a cidade inteira, né, tem menos de 1.000 alunos, mas eles fizeram um levantamento de quais são as crianças que não têm acesso à internet, especialmente as crianças da zona rural. Então, eles sabem exatamente quem são essas crianças, e essas crianças específicas estão recebendo as atividades por meio do ônibus escolar, do motorista da prefeitura. O ônibus escolar vai e leva a atividade semanalmente para as crianças. Olha que fantástico, né? Mas é uma cidade pequena. Sim, é uma cidade pequena, mas e numa cidade grande como São José dos Campos, por exemplo, a escola onde eu trabalho, será que a gente conseguiria fazer isso? Acho que sim, seria viável, né? Como a gente faz isso em outras redes de ensino? Então, essa questão da inclusão tem sido algo muito debatido pelos especialistas, porque essa pandemia, com certeza, vem piorar, vem enfatizar a questão social no Brasil para a gente. Aqueles que têm e que não têm acesso à internet, ao computador ou à cultura. Gente, é muito simples a gente pensar. Crianças que estão em lares mais saudáveis passarão um isolamento muito melhor. Crianças que não têm lares saudáveis vão passar por situações complicadas. Crianças que já têm mais acesso à cultura, como ter livros em casa, ter pais escolarizados, ter incentivo ao estudo, passarão num isolamento de uma forma muito mais tranquila
e muito mais intelectualizada, muito mais ativa intelectualmente. As crianças que já não o têm vão passar a não ter mesmo. Então, quer dizer, a escola, que é a instituição, o lugar físico, onde a criança, quando ela é tirada da sua família, que porventura não tenha esse tipo de estrutura, na escola ela tem essa oportunidade, nesse momento ela não está tendo essa oportunidade. Por mais que a gente tente chegar com os materiais, a gente precisa entender que essas crianças, elas estão sendo duplamente prejudicadas com a falta da instituição escolar, a falta dos professores, da convivência com outras pessoas, além da sua própria casa, né? Próxima recomendação da Unesco: ficar atento para a segurança e proteção de dados. Tá aí uma outra preocupação da Unesco com relação aos dados das crianças, a questão de como vai entrar nas famílias, né? Essa questão dos dados. Então, essa questão da segurança que acaba sendo um pouco acima do que nós, professores, né? Eu não sou especialista na área para poder saber se essa conexão é segura, aquela outra não é. Mas isso é algo que precisa ser acordado entre os governos, entre as redes de transmissão, né? Gente, número 4 é, para mim, a mais importante. Ela diz o seguinte: priorizar os desafios psicossociais antes dos problemas educacionais. Então, gente, isso é muito importante. A gente precisa que as crianças estejam saudáveis. Nós precisamos estarmos saudáveis. Precisamos de equilíbrio, nós precisamos de estar com uma estabilidade de saúde mental. Isso é muito importante, porque nós estamos lidando, pessoal, também com a questão de mortes. Nós temos pessoas que estão perdendo pessoas. Nós temos um número enorme de pessoas passando por um momento gravíssimo de não ter direito à sua despedida, por exemplo. Então, nós estamos passando por um problema muito sério. Eu, por exemplo, tenho pessoas próximas que perderam familiares agora nesse tempo e não puderam se despedir, e eu também não pude dar o meu abraço nesses meus colegas. Isso é muito sério. Então, a educação está tendo que estar nesse meio todo. A gente está aí numa situação de morte, risco de vida. Então, não é o fim do mundo no sentido, meu Deus, acabou tudo. Mas também não podemos relativizar as coisas. Tá tudo bem. Não tá tudo bem. A situação é complicada, a situação é séria, é risco de vida, e nós precisamos lidar com tudo isso. Então, quando a Unesco diz priorizar os desafios psicossociais antes dos problemas educacionais. Antes de eu falar e explicar e retomar a adjunta de nominal com o meu aluno, eu preciso saber se ele está conseguindo comer. Eu preciso saber se ele não está numa situação de violência, se eu não preciso acionar o conselho tutelar. Então, eu preciso saber em que condição esse aluno está. Isso é função da instituição de ensino, isso é função do Estado, do município, do governo. Isso é realmente responsabilidade da educação, né? Nós temos a próxima orientação da Unesco, que é organizar o calendário. Gente, nós não sabemos como será o calendário exatamente, mas com certeza o ano letivo de 2020, ele vai entrar em 2021, né? Provavelmente. Então, assim, de julho a janeiro, julho a fevereiro, não sabemos. E aí a gente tem um outro problema, porque é o seguinte: a LDB vem falando a respeito das 800 horas e os 200 dias letivos, que são obrigatórios no ensino básico. Mas nós tivemos uma medida provisória que retira a obrigatoriedade dos 200 dias letivos, mas mantém as 800 horas, que, na minha opinião, trocou 6 por meia dúzia. Nós vamos precisar também repensar esse calendário, porque também não vai adiantar, na pós-pandemia, na volta, no retorno às aulas, que será totalmente diferente de tudo que a gente já viu. Existe aí a possibilidade, o governo, por exemplo, do estado de São Paulo tem falado da volta aos poucos.
provável que volte menos da metade da escola. Como é que nós vamos dividir isso? Como é que vai ser? 50% da escola vai numa semana, na outra semana vai outro 50%? Como que vai ser isso? A gente ainda não sabe. Mas nós sabemos que não vai ser assim. Amanhã volta todo mundo. Então, o retorno das aulas, ele já vai ser muito diferente também. Mas quando retornar, e que a gente vai precisar de nova avaliação diagnóstica, de acolhimento, de muita coisa, quando retornar, adianta a gente querer colocar todos os sábados com aula? Ou colocar esse aluno o dia inteiro estudando conteúdo atrás de conteúdo? Deixá-lo sem recesso, sem férias até fevereiro do ano que vem? Isso também não é válido. Então, quer dizer, nós temos aí uma questão logística, sim, temos uma questão de gestão educacional, mas tudo isso precisa levar em consideração a saúde mental, a saúde física e o bem-estar dos alunos e dos professores, não é? Então, assim, é por isso que a gente precisa ficar muito atento com todas essas diretrizes e também irmos nos colocando com relação ao que a gente acha a respeito disso ou daquilo. No próximo, nós temos aí apoiar pais e professores no uso das ferramentas digitais. Essa também é uma orientação da Unesco. Isso tem acontecido em alguns lugares, em outros não, né? Os professores estão desesperados nessa história de ter que gravar muitas vezes videoaula, né? Muitos professores, e aí a gente tem uma outra questão. Aqui em São José tem acontecido, né, alguns casos que eu fiquei sabendo de professores que estão se desligando das escolas, né, pedindo demissão, saindo de escolas particulares, porque perceberam que não vão dar conta da questão tecnológica, especialmente professores que já estavam aí, já estão há muito tempo na educação. Então, tudo isso é bastante complicado, mas aí a gente precisa mesmo desse apoio. Por outro lado, a gente tem um grande número de sites, de material gratuito para ajudar os professores e as instituições de ensino nesse momento. Então, hoje, por exemplo, sei lá, na editora Saraiva, eles estão fazendo, eles têm inúmeros vídeos gratuitos na plataforma deles, para ajudar o professor na questão das videoaulas, por exemplo. Então, o que precisa é a equipe gestora e a coordenação e orientação da escola se organizar junto aos professores, olha, o que nós vamos utilizar? Essas são as orientações, qual vai ser a plataforma que nós vamos utilizar, como que ela é utilizada e tudo mais. Próximo é diversificar as abordagens, mas limitar o número de plataformas. Então, se isso deixa o professor maluco, você imagina o pai ou a criança. Então, uma hora está no Zoom, uma hora está no Classroom, uma hora está na live, uma hora... Não, então, assim, organizar o menor número de plataformas, mesmo fazendo abordagens de formas diferentes, tá? Sobre essa abordagem de formas diferentes, tem uma parte muito importante aqui da orientação da Unesco, que é a próxima, que é definir a duração das aulas. Gente, isso é muito importante. Muito importante. Por quê? Não dá para a gente pegar uma aula que era presencial, isso em nenhum nível de ensino, tá? Não dá para a gente pegar uma aula que era uma aula presencial e transformar ela numa aula online exatamente da mesma forma. Exatamente da mesma forma. Não dá, é impossível. Olha, por exemplo, essa possibilidade agora. Eu estou achando, né, muito diferente essas experiências de falar com as pessoas sozinha, como estou fazendo com vocês agora. Estou acostumada a falar com o público, ouvir retorno, conversar, olhar nos olhos, então tudo isso é muito diferente, né? Esse é o motivo também pelo qual a gente fica 50 minutos, 1 hora conversando aqui, mas quando eu estou numa palestra, por exemplo, a gente fica 2 horas e meia, né? Então, tudo isso precisa ser adaptado. E a Unesco faz uma sugestão de tempo, que as aulas, a mesma aula, não tenha mais do que 20 minutos nos anos iniciais do fundamental e não mais do que 40 minutos nos anos finais do ensino fundamental. Então, o que ela está dizendo? Se vai ter uma aula de inglês agora, a aula de inglês, até o 5º ano, ela deveria contemplar no máximo 20 minutos. E isso não é o que está acontecendo. Os professores estão sendo, de forma geral,
cobrados a dar aulas de 50 minutos. Então, se ele dá aula para o 6º ano, dá 4 aulas por semana de português. Então, ele está montando 4 aulas de 50 minutos e dando essas aulas. E essa não é a orientação da Unesco, exatamente porque não é a orientação que a gente dá também enquanto especialista de educação. Porque a criança e o adolescente, em frente à tela, ele tem um poder de atenção menor do que ele teria ao vivo. Isso é muito importante a gente saber. Ah, mas eles adoram ficar no celular. Eles adoram ficar no celular fazendo o que eles gostam, não assistindo aula, gente. Vamos ser bem sinceros isso. Isso é muito importante a gente saber a diferença, porque vários pais têm me falado, ai, meu filho, depois de 2 semanas não está querendo mais ficar na frente do computador, ficar reclamando e tal. Ele ganhou um celular só para estudar e ele não gosta, não quer. Que ele não quer mesmo, ele quer conversar com os amigos, ele quer ficar nas redes sociais, ele quer ver vídeo no YouTube do que ele deseja, né? Então, tudo, a gente está vendo que está tendo muito erro aí. Então, a gente precisa ajustar, né? Até dar essas orientações para as redes públicas, para as redes particulares. Porque o aluno, gente, vai dar certo 1 semana, 2 semanas. Gente, 2 meses de aula online dessa forma, com uma criança de 10 anos, não vai rolar, não vai dar certo, não vai, tá? Até porque isso não é o mais importante agora, não é. A outra coisa importante que ele fala é a respeito de criar regras para avaliar a aprendizagem. Veja bem, não é momento de dar provas. A prova que o Brasil é considerado aí, gente, a gente é considerado pela avaliação do PISA, um dos 3 países mais ansiosos diante de provas escolares. Então, olha que coisa triste, né? Que coisa triste que a gente tem aí. Os nossos alunos, eles ficam apavorados com a história de prova e a gente tem um histórico com relação a provas escolares, semana de prova, que é algo muito maléfico. Hoje a gente vê que é algo que não é bacana, né? Que bom seria que a gente conseguisse fazer a avaliação da forma que a gente acredita, que é a avaliação realmente sistemática, continuada, né, não só conceitual, mas atitudinal, procedimental, de todas as competências desses alunos. Mas vamos lá. O que a Unesco está dizendo é que a gente precisa, dentro do tempo que estiver fazendo a aula à distância, e veja bem, tá muita gente falando que está fazendo EAD. O EAD é algo que tem um sistema próprio e que já tem avaliações, já tem planejamento, tem tudo próprio. O que a maior parte das escolas está fazendo, a gente não considera EAD, a gente considera ensino remoto. Mas ok, só uma questão de terminologia. Então, nesse ensino remoto ou na questão da educação à distância, nós precisamos trazer os conteúdos para os alunos, mas de uma forma em que você possa entender, avaliar o que ele está entendendo. Então, de que forma? Então, por exemplo, eu sou professora de matemática do 6º ano. Eles estão aprendendo frações equivalentes. Então, eu mandei uma atividade essa semana, eu mandei outra atividade, e qual é uma das formas de avaliar? Eu faço uma atividade que seja online, que esteja no Google Forms, por exemplo, faço ali individual, cada um fazer dentro de um tempo e tal, e eu vou ver como eles, por exemplo, conseguiram realizar. Ou fazer avaliação de conversar com os alunos, a cada grupo de alunos, pegar grupo, cada 5 alunos, conversar a respeito de algum assunto que vocês estão trabalhando. Então, o professor, nesse momento, precisa adequar o currículo, precisa adequar a questão dos conteúdos e ver o que é mais relevante. Então, o que eu vou mandar é o que é mais relevante, e é o que a gente vai trabalhar, né? Então, isso vai ser muito importante. A outra coisa importante é que o ensino não fique só com a tecnologia. Aí você vai me dizer, mas como? Então, assim, é muito importante que seja enviado para os alunos algumas atividades que ele vai fazer. Então, por exemplo, eu tenho incentivado os meus alunos, eu dou aula do 1º ao 9º ano na sala de leitura, então a parte de literatura, incentivo à leitura. Eu tenho incentivado os meus alunos, desde os pequenininhos até o 9º ano, a
realizar leitura diária no isolamento. Então, a gente tem grupo no Facebook, que a gente discute os livros e tudo mais, e produzir um diário literário. Então, tanto a leitura quanto o diário literário são coisas que ele deve fazer sem um computador, na medida do possível. Óbvio que muitos alunos estão sem livro, e se não tem possibilidade de emprestar ou de comprar livros, eles estão lendo os livros que eu tenho disponibilizado. Então, eu tenho um número enorme de livros em PDF que eu disponibilizei, não só para os meus alunos, mas disponibilizei nas minhas redes sociais. E aí eles leem e depois eles fazem o momento em que eles têm o diário deles, o diário literário. Então, por exemplo, esse aqui que está aqui do meu lado é o meu diário literário. Essa aqui é uma orientação que eu tenho dado para todas as escolas, todos os gestores, porque essa é uma atividade que faz com que, se o aluno se a criança ou adolescente ele estiver lendo e escrevendo, ele vai estar ativo intelectualmente, ele vai estar ampliando o vocabulário, ele vai estar ampliando sua visão de mundo, e isso costuma ser mais importante do que qualquer outro conteúdo que precise ser inserido no momento. Então, por exemplo, aqui onde eu faço o meu diário literário, eu mostro para os alunos, mostro para as crianças, mostro para eles como é que eu tenho feito o meu, e eles têm mostrado, têm colocado nas redes sociais como eles têm feito deles. Então, alguns gostam de desenhar, então eles escrevem o nome do livro, alguns desenham, especialmente os menores, tem mais ajuda dos pais. E os mais velhos, alguns estão me surpreendendo, escrevendo 3, 4, 5 páginas de um mesmo livro. Então, tudo sobre o livro, o que gostou, o que não gostou, qual foi a trama. Alguns gostam de colocar a linha do tempo. É muito bacana. Então, esse é o tipo de atividade que é possível para quase a totalidade das nossas crianças, né? E tira um pouco a criança da tela, fazer com que ela pegue um caderno, né? E que ela escreva, e que ela pense, que ela desenhe, que ela faça ali o seu registro. Isso faz com que ela fique ativa, e não só na frente do computador, né? A próxima recomendação da Unesco é de criar comunidades para cuidar da solidão e do desespero que possam ocorrer nesse período. Então, olha que sério, não é? A Unesco se preocupando com a solidão e com o desespero que podem aparecer tanto na comunidade, em toda a comunidade escolar, os alunos, os pais, os professores, os gestores, né? Então, criar comunidades. Nós temos visto que as comunidades que estão sendo criadas, especialmente grupo no WhatsApp, grupo no Facebook, está sendo, na verdade, um tiro para todo lado e um monte de cobrança, né? Os professores cobram os gestores cobram os professores, cobram os professores cobram os alunos, e os alunos cobram a atenção dos pais, os pais cobram os gestores e os professores. Está sendo um monte de acusação para todo lado. Gente, é isso que eu tenho mais recebido, né? Eu atendo, assim, alguns pais de escolas particulares, e eles têm falado coisas muito tristes a respeito da escola, a respeito dos professores. Eu tenho tentado mostrar para eles que esse é um momento em que a gente precisa de equilíbrio, a gente precisa de paciência, né? Então, assim, a gente entende o pai, a gente entende os pais que estão angustiados, que estão preocupados, a gente entende os pais que querem mais atividade, a gente entende os pais que querem menos atividade, a gente entende. Mas nesse momento, eu deixo assim, algumas palavras-chave, eu tenho falado muito. Gente, a primeira coisa de tudo, nesse momento nós precisamos de paz. É a primeira coisa. Porque tudo já está muito caótico. Não adianta essa guerra de acusações e atividade para inglês ver, excesso de atividades descontextualizadas, crianças frustradas, não, nada disso. Então, primeiro de tudo, para tudo. Essas 10 orientações da Unesco, elas vêm corroborar aquilo que a gente já acredita enquanto especialista de educação, enquanto educadores que somos. Que nós precisamos, nesse momento, primeiro, paz, calma. Precisamos
paciência uns com os outros, empatia, e isso não é demagogia, isso é muito sério que eu estou falando. A gente precisa de empatia com as pessoas, precisamos nos preocupar com as pessoas, precisamos, primeiro de tudo, sobreviver, ajudar que os nossos consigam sobreviver e que consigam ficar bem. Então, nós precisamos que as pessoas, que os alunos, que a comunidade escolar que a gente precisa que eles estejam comendo, a gente precisa que eles estejam vestindo, agora está entrando frio, né? O número, eu faço parte de comunidade na minha igreja, o número de pessoas procurando as paróquias em São José dos Campos para pedir cesta básica, comida, aumentou absurdamente. E aí é uma bola de neve, né, gente? Nós temos aí as pessoas que já estão fragilizadas, as pessoas que já passam por mais necessidades, elas não estão podendo pagar aluguel, e daqui a pouco elas não vão ter onde morar. Então, as coisas, elas vão se sucedendo de uma forma muito complicada. E muitos dos nossos alunos vão ter os pais que não têm trabalho. As pessoas estão perdendo os seus empregos. Veja bem, não só as pessoas, os autônomos, mas, por exemplo, até os professores dessas escolas que estão fechando, por exemplo, né? Então, quantas pessoas estão perdendo emprego? Então, nós precisamos de calma, empatia, solidariedade. Tudo isso é muito importante, vai ser mais importante do que tudo. Ah, mas Estefânia, mas o aluno está perdendo o ano letivo, gente. Eles têm a vida inteira para aprender. Ele tem a vida inteira. O que são 6 meses, 1 ano na vida de uma criança se ela tiver mais 50 anos, 70 anos, 90 anos de vida? Ah, mas o que a gente precisa é fazer com que ela sobreviva. E quando eu digo sobreviva, não só ao coronavírus, mas sobreviva comendo, sobreviva fora de um lar violento, né? E tudo isso. Então, essa é a primeira parte. Então, a gente precisa ter paciência. Eu tenho tentado acalmar os pais, dizendo, gente, calma, calma. Ah, mas eu não estou conseguindo fazer todas as atividades. Não tem problema, não tem problema. Por quê, gente? Quando todo voltar, que vai ser aí, a gente vai ter ainda um tempo à distância, depois nós vamos voltar devagar. Quando os alunos forem voltando para a escola, nós vamos ter algumas palavras de ordem. Nós vamos reiniciar o ano letivo. Por quê? Nós vamos ter que fazer todo um período diagnóstico de novo. Em que pé está cada aluno, né? Em que parte cada um deles parou. Então, tem gente que continuou ativo, tem gente que fez todas as atividades, tem gente que não teve acesso a nenhuma, tem gente... Nós vamos ter que lidar com tudo isso. O Brasil vai ter que tomar muita seriedade diante de uma coisa que normalmente não é levada muito a sério no Brasil, que é a questão da recuperação. Depois que as aulas voltarem, nós vamos precisar ter muita responsabilidade no momento em que a gente viu que naquele 7º ano nós temos 80% dos alunos num nível mais ou menos parecido, mas nós temos 20% que está muito abaixo, que isso já acontece, mas agora isso vai ter sido acentuado. Nós vamos ter que ter uma responsabilidade muito grande com a recuperação desse aluno. Na assessoria, do apoio, do suporte para essas crianças e adolescentes chegarem próximo da maior parte da turma, né? Isso é muito importante. Isso vai ser importantíssimo. Então, na volta às aulas, nós vamos precisar de período diagnóstico e nós vamos precisar de uma seriedade muito grande com a recuperação. Nós vamos precisar de acolhimento. Palavra de ordem. Acolhimento, gente. Acolhimento. Essa vai ser a palavra de ordem. É a que tem que ser hoje e é a que vai ser quando eu puder rever os meus alunos, abraçá-los dessa forma. Acolhimento. Eles vão estar desesperados para correr, para ver os colegas. Eles vão estar mais viciados na tecnologia. Eles vão estar com o celular grudado na mão. Então, tudo isso
também serão desafios que nós vamos enfrentar. E nós vamos enfrentar juntos. Então, tudo isso vai ser importante a gente levar. Então, no retorno, nós temos aí a questão da avaliação diagnóstica, período diagnóstico, nós temos a questão da recuperação, temos a questão do acolhimento, tá? Acolhimento. Gente, quando a gente voltar, não vai ser assim, tem que recuperar todo o conteúdo, nossa, é isso. Não. Tudo vai ser uma retomada também com equilíbrio. Então, o ano letivo, ele vai ser reorganizado. A gente precisa lembrar que o ensino, a aprendizagem, ela é um processo. Ela não é totalmente fechada dentro de caixinhas. Por isso que a gente costuma dizer que a questão... Por isso que existe muita polêmica na questão da reprovação ou da progressão continuada. Por quê? A gente entende que não é porque aquela criança não conseguiu chegar naquele conteúdo naquele ano que ela precisa fazer o ano todo de novo. Por vezes, ela está no processo, não chegou ainda onde a gente gostaria, mas ela está no processo e ela vai continuar no ano seguinte. Isso é um desafio para os professores, mas é um desafio muito importante que a gente precisa levar a sério. Os alunos, eles têm sim os conceitos, os conteúdos, tanto conceituais, procedimentais, atitudinais, que eles precisam se aproximar e aqueles que eles precisam se apropriar em cada ano. Mas isso é um processo. Então, não vão ser esses 2 meses, que sejam 6 meses, que vai fazer com que o aluno seja que perdeu o ano, perdeu um tempo precioso. Gente, e aqui eu vou dizer para vocês uma crítica muito séria com o quanto me revoltei com a questão daquela propaganda a respeito do Enem. Aquilo me revoltou de uma forma muito, muito, muito grande, assim como vários outros especialistas em educação. Por quê? Primeiro, gente, é lógico que o Enem é algo importante, é algo que a gente hoje já consegue utilizar para o ProUni, é uma ferramenta fantástica, ele não deve ser cancelado, de jeito nenhum. Mas ele não ser adiado, isso é um absurdo. Dizer na propaganda, imagina se toda uma geração de professores, médicos fosse perdida, como assim? Não está se perdendo por causa de alguns meses, que fosse um ano inteiro. Gente, isso é um absurdo. Um absurdo. E dizer para o aluno naquela propaganda, faça a sua parte, estude como der. Como assim, estude como der? A maior parte da população brasileira não tem essas condições de estudar como der dessa forma. Se a gente tem problemas aqui em São José dos Campos, você imagina no interior do norte e do nordeste quantas cidades, vilas, passando por muitas privações, não existe isso. E no Enem, gente, como o ensino médio é um grande desafio no Brasil, né? O Enem, ele costuma ser um grande incentivo dos professores. São os professores que incentivam, a escola incentiva para que os alunos façam o Enem, para que, né? Então, tudo isso. O aluno não está agora, nesse momento, na escola, o aluno não está na escola, não tem esse incentivo do professor, e muito provavelmente, um grande número de alunos não vai fazer o Enem esse ano, um grande número de alunos do 3º ano, e o ano que vem a gente perde esses alunos. A gente perde porque eles param de estudar. A maior parte dos nossos alunos da rede pública brasileira para de estudar ao final do ensino médio. Então, isso para mim é realmente acentuar a diferença entre esses grupos. Então, isso para mim é muito sério, muito grave, tá? Então, diante de tudo isso, e diante de todos esses desafios, então a gente tem desafios agora, a gente vai ter desafios daqui a um mês, a gente vai ter um grande desafio na volta, no retorno, mas a palavra mais importante diante de tudo isso é equilíbrio. Equilíbrio. Mais importante. A gente precisa fazer com que as coisas sejam mais leves. A gente precisa fazer com que as
casas, as famílias estejam saudáveis, estejam bem. Então, essas guerras que estão acontecendo por conta das escolas, das aulas, dos conteúdos, isso não é o que é para acontecer, né? A última coisa que nós queremos é adicionar um problema neste momento. Então, vamos devagar. Eu tenho falado para os pais, gente, mas eu não sei ensinar. Deixa. Ele não está conseguindo fazer, se o professor não está tendo aula, né, ao vivo, ele só recebeu tudo remotamente, ele não está conseguindo fazer. Não faça. Não faça. Tem pai me dizendo, mas meu filho chora, não quer fazer, não faça. Porque nesse momento, agora, é uma situação incomum. Não estou dizendo isso sempre, né? Mas meu filho não quer fazer, não faça. Não, mas neste momento, de tanta insegurança, de tantas perdas, né? Nós estamos num momento de grandes perdas. Mesmo que você não perca alguém, né? Realmente, enquanto alguma pessoa, né? Você está perdendo a sua liberdade, você está perdendo trabalho, você está perdendo muita coisa, né? Então, isso é muito, muito, muito importante, né? Que a gente tenha esse equilíbrio. Deixa eu ver aqui se eu tenho alguma coisa que eu não falei para vocês ainda. Tá. Uma coisa importante que a gente precisa lembrar, também nesse momento, já estou finalizando, pessoal, é que a gente precisa ter uma preocupação com a ética dentro do meio digital. Então, a gente precisa ensinar para os nossos alunos, precisa ensinar para as nossas crianças, para os adolescentes, como se portar. Porque muitos deles não estavam acostumados a ficar tanto tempo online. E aí, como que é ficar todo esse tempo online, né? Alguns professores, né, da rede estadual aqui de São Paulo me procuraram arrasados, mandaram prints do monte de coisa que os alunos têm falado nas aulas, né? Assim, desde palavrões, letra de música, quer dizer, a professora fica desesperada. É óbvio que isso é um reflexo do que acontece também presencialmente. Mas também eu acho que é um meio de aprendizado, né? Então a gente tem oportunidades de aprender tanto mais. E eu digo mais, pessoal, eu sou considerada uma pessoa bastante otimista, muito otimista, aliás. Eu sou uma pessoa muito apaixonada pela vida, pelos meus alunos, pelos meus livros, pela educação, pela literatura. E a gente tem visto, eu tenho visto neste momento, uma oportunidade de mudanças drásticas na educação, de ótimas mudanças. Sim, eu acredito que a gente vai deixar, de uma vez por todas, né, o século XX, e vamos entrar no século XXI da educação, né? Porque nós estamos, na verdade, no século XIX na educação. Eu acho que muitas mudanças virão agora. Então, é a oportunidade da gente, por exemplo, valorizar a arte. Gente, o que está mantendo a nossa sanidade no momento? Arte, live de artistas, música, banda, não é? Música, filmes, séries, livros, tudo isso é arte. E a arte muitas vezes é renegada a 2 aulinhas semanais que podem sempre virar outra coisa. Não, a gente precisa valorizar mais a arte. E a nova BNCC está aí para trazer essa luz para a gente diante dessa pandemia também, né? Então, assim, priorizar o que é mais importante, pensar muito na saúde mental das crianças, pensar muito no trabalho com as emoções, pensar muito em ouvir as nossas crianças, em acolher os nossos adolescentes. E isso é muito importante, isso acima de tudo, porque não dá para a gente entender português, matemática, história, se a gente não estiver bem, né? Quem sabe agora a gente consiga fazer mais interdisciplinaridade, fazer mais trabalhos com projeto. Eu sou bastante otimista com relação a isso. Estou vendo que a Jaqueline aqui colocou que foi uma propaganda que ignorou as desigualdades. Infelizmente, a grande maioria vive em situação muito difíceis. Sim, Jaqueline, eu fiquei escandalizada o primeiro dia que eu vi. Eu fiquei chocada, eu fiquei brava, muito nervosa, porque aquilo é uma afronta, é um absurdo, né? Olha, me dá até arrepio, porque eu fico realmente triste mesmo, dá vontade de chorar quando eu vejo o governo federal fazendo uma propaganda como aquela,
como se todos os nossos adolescentes do ensino médio tivessem as mesmas condições. Não tem, infelizmente, tá? Então, pessoal, eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, se vocês têm alguma pergunta. Estou aqui finalizando. Eu queria deixar as minhas redes sociais para vocês, né? O meu Instagram é Escritora Estefânia, vou escrever aqui. Escritora Estefânia. Eu estou sempre trabalhando com educação e trabalhando com literatura. Vou disponibilizar no fim desse mês. O meu primeiro livro infantil vai ser disponibilizado online, de graça, no fim desse mês. É um livro que foi adotado em muitos colégios, já tem versão em inglês fora do país. Então, vocês vão ter oportunidade de conhecer. Então, vocês me procurem, podem me procurar no Instagram, é Escritora Estefânia, ou se vocês quiserem o Facebook, é Estefânia Andrade, ou, enfim, vocês vão me encontrar meu canal também no YouTube, tem algumas coisas também no canal Estefânia Andrade. Então, se vocês não têm, todo mundo deixou seus RAs aí, gente, muito bem. Que bom, Luiz, fico feliz que você tenha gostado. Coloca aí, gente, o que vocês acharam, entenderam, não entenderam, ou na verdade deixaram só ligado aí, mas não estava ouvindo nada do que eu estava falando. Como é que é? Conta para mim, gente, o que vocês acharam? Vocês têm alguma dúvida? A Marli ali colocou parabéns. Obrigada, Marli. Obrigada, Luiz, pelo retorno. Obrigada, Jaqueline, também pelo comentário. E a gente tem, né, a Suzy está aí colocando também. Então, a gente tem aí grandes desafios, né? A gente também passou por um desafio muito grande aquele dia em que eu tentei vir falar com vocês e o nosso áudio não funcionou, nós não conseguimos entender por quê, nem do meu lado, nem aí, da plataforma. E agora a gente tem esses desafios por agora, temos também grandes desafios na volta, mas eu estou otimista de que a gente possa passar de uma forma leve e que a gente possa ter muitos aprendizados nesse momento. Eu acho que é o mais importante, que a gente realmente utilize esse momento de aprendizado, tá? Gente, agora é aquele momento que eu dou uma paradinha, isso aí eu faço nas minhas palestras, nas lives também, tá, gente? Eu dou uma paradinha, assim, dou um sorriso, vocês dão um print para vocês colocarem aí nas redes sociais, tá, gente? É assim, ó. Peraí, calma, eu também vou dar aqui. Aí, pessoal, muito bem, conseguiram isso? Tira print, coloca aí nos stories de vocês, me marcam, por favor. Ai, Poliana, é triste, isso mesmo. Quanto ao Enem, a gente que lute, infelizmente. Muito triste, tá? Que bom, Suzy, que você gostou. Jaqueline, obrigada pela palestra, obrigada a vocês. Eu agradeço a Suzy pelo convite, né? Foi um prazer muito grande estar aqui falando com vocês. Me coloco à disposição para outros momentos a gente poder conversar a respeito de educação ou de literatura, tá? A Stephanie aí colocou que gostou, Luiz também, parabéns, o Henrique também gostou, a Elaine também, obrigada, professora, boa noite. E é isso, pessoal. Então, eu agradeço muito a presença de cada um de vocês. Vocês sabem que depois fica gravado, a gente vai também disponibilizar, né? Então, vocês podem mandar depois, mandem esse vídeo para quem vocês acham que possa gostar. Se vocês conhecem professores, futuros professores, gestores, qualquer pessoa da área da educação, pode gostar dessa reflexão que a gente fez aqui. Aí vocês podem mandar o link do YouTube, que é aí da faculdade mesmo, tá bom? Então, obrigada, super beijo para vocês e até uma próxima oportunidade. Ali a gente tem, pessoal, parabéns, obrigada. Obrigada, Suzy. Muito bem, então estou encerrando aqui, gente. Lá, então a Suzy colocou, né, o grupo CETEC Educacional, Centro Universitário ETEP Faculdade Bilac. Muito bem. Então, obrigada. Encontro vocês nas redes sociais. Beijos.